Bom, vamos lá então. Só um minutinho aqui para confirmar tudo direitinho. Ok. Bom, gente, então vamos lá. Confirmando hoje nossa aula de número 4, né? Primeira aula a gente trabalhou com conceitos de educação clássica, medieval, a gente começou falando lá da antiguidade, né? Educação grega, educação romana, os primórdios da educação, né? Como que a educação ela sempre fez parte da vida do homem, né? Só que no início, lá nos primórdios da civilização, essa educação não acontecia de maneira formal, né? A formalização da educação, o início da formação da educação, ele combina muito com a necessidade que as pessoas tiveram de transmitir os conhecimentos para gerações futuras, né? E conforme a sociedade foi se desenvolvendo, a educação com isso também ia se desenvolvendo. As pessoas passaram a ver a necessidade de que esses conhecimentos não se perdessem, né? Os conhecimentos que estavam sendo construídos. Então, a gente começa lá na antiguidade ainda, com a educação clássica, que compreende tanto a educação grega quanto a educação romana. A gente perpassa pela educação medieval, né, o período da Idade Média, em que a gente tem ali alguns dos conceitos de educação que até hoje perduram no nosso modelo educacional. Na segunda aula, a gente começou a falar do renascentismo, né, o fim da Idade Média, o início do renascentismo, o iluminismo e o humanismo, que mudam as bases da educação. O foco na educação religiosa ele começa a mudar de lado, né? E na última aula a gente já falou em educação no século XIX e no século XX, que é a educação para o trabalho e para a cidadania. A gente falou das tendências tanto conservadoras quanto tendências progressistas de educação. Então, finalmente, hoje a gente chegou no século XXI, né? Em que a gente tem algumas características que vão ser os pontos dessa aula. Globalização, novas mídias e diversidade. Se a gente pudesse colocar aí 3 pontos que definem a educação do século XXI, o século XXI começou no ano de 2001, né? A gente pode dizer que são esses 3 pontos. Globalização, novas mídias e diversidade. Grande parte das coisas podem ser explicadas a partir desses 3 pontos. Então, vou começar compartilhando aqui com vocês. Bom, acho que já está aparecendo aí, né? Todo mundo está vendo aí, gente? Sim, professor, estou vendo. Pronto, então vamos lá. Sim. Para a gente começar falando em globalização, né? Antes eu gostaria muito de ouvir de vocês, né? Sei que tem muita gente tímida que não gosta de falar, mas saibam que é importante a gente se posicionar, né? O que vocês entendem por globalização? Vocês já devem ter ouvido falar muito desse nome, né? A gente ouve muito. Mas o que seria globalização? O que vocês entendem por globalização? Partam do princípio que não existe resposta certa e nem resposta errada, né? Quando a gente pergunta o que você entende por, não é igual o questionário que a gente fazia lá da Tia Loló, que tinha uma resposta certa e a gente tinha que responder exatamente como isso. Percebam que a pergunta é o que você entende por? Então eu não posso falar que está errado, se você entende por isso, né? O que a gente quer com essa pergunta é ver quais são as visões que vocês têm a respeito de um assunto. E isso é muito importante quando a gente está trabalhando com uma turma,
a primeira visão que as pessoas têm, por exemplo, vou trabalhar esse conceito com vocês de globalização, mas eu preciso saber o que vocês entendem por globalização. Qual é o conhecimento prévio que vocês trazem? Eu não quero que todo mundo diga o que eu sei, o meu conceito de globalização. Se todo mundo sabe o meu conceito de globalização, não tem por que eu falar sobre globalização, a aula está dada, né? Então, quando a gente pergunta isso, o que vocês entendem por globalização, é para que a gente possa construir novos conhecimentos. Então, fica a minha pergunta: o que vocês entendem por globalização? Fiquem à vontade aí para abrir o microfone e falar, por favor. Fiquem à vontade, viu, gente? Podem falar. Não precisa brigar, um de cada vez, né? Muita gente querendo falar ao mesmo tempo, calma. Cri, 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 cri. Que isso, gente? Aqui a maioria ou é professor ou será muito em breve. Professor, fala. Não é possível que vocês nunca tenham ouvido falar em globalização. Pode falar, é uma marca de sorvete. É o quê? A gente tem que colocar alguma coisa, né? É o processo capitalista? Boa, processo capitalista. A globalização, a base do conceito de globalização está diretamente ligada ao conceito capitalista. Boa. O que mais que a gente pode falar sobre globalização? É um conceito social, cultural, de política, entre outros. Perfeito. Globalização perpassa por todas essas situações: política, cultural, social. Mais algum, só para a gente poder encerrar? Só mais umzinho. Vamos lá. Jamile, Laís, Ruth, quem se anima? As vantagens da aula online, né? A gente fica quietinho assim, ó. Não tem como nem saber se a gente está lá. Eu sei porque eu fazia isso também. Duvido que na aula presencial vocês fariam isso. Mas tudo bem. É um processo de aproximação entre diversas sociedades e nações, sei lá, qualquer coisa assim. Sim, Existente também. por todo mundo. Dois conceitos, né? Então, vamos lá. Quando a gente fala em globalização, a gente precisa pensar da seguinte forma, né? O nome já diz muita coisa para a gente. Globo, né? Globalização lembra a gente globo. E a gente não está falando da emissora de televisão, não. Está falando do globo terrestre. Na verdade, o processo de globalização, se a gente pudesse explicar ele de uma maneira bem simples, a gente diria que a globalização permite que as distâncias diminuam. Para vocês terem uma ideia, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, lá em 1500, a viagem deles de Portugal até aqui durou meses, né? Hoje, se a gente quiser ir para Portugal ou alguém de Portugal quiser vir aqui para o Brasil, ele consegue chegar aqui em 6, 7 horas, né? Então, as distâncias diminuíram, mas as distâncias não diminuíram apenas fisicamente, né? Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, entre a tripulação, né, que estava acompanhando a esquadra comandada por Pedro Álvares Cabral, a gente tinha um escrivão do reino, que era Pero Vaz de Caminha. E ele fez uma carta, né, para enviar ao rei de Portugal, contando disso. E essa carta demorou meses para chegar ao destino. Hoje, se Pero Vaz de Caminha tivesse a tecnologia que a gente tem, ele falaria pelo WhatsApp na mesma hora, né? Mandaria um e-mail, falaria no WhatsApp, dava uma ligação de celular. Então, quando a gente fala em globalização, mais do que tudo a gente está falando em espaços sendo diminuídos, distâncias cada vez menores. E com isso, o mundo ele passa a ser uma grande comunidade, né? Embora a gente tenha diversos países, mas como a gente está tão interligado e tão junto, uma coisa que acontece lá no Japão
vai impactar o mundo inteiro, né? Vocês devem estar acompanhando na televisão esse caso dos dois desaparecidos lá na Amazônia, né? O indigenista e o jornalista inglês que desapareceram na Amazônia. Esse caso ele está repercutindo no mundo inteiro. No mundo inteiro. E detalhe, a depender do resultado dessas buscas, isso vai impactar economicamente o mundo. Assim, como assim vai impactar economicamente? Não vou entrar muito no assunto porque não é o nosso objetivo, mas só para vocês entenderem o conceito da globalização. Se determinada situação mexe com a confiança, com a desconfiança dos mercados, e aí é legal, porque agora eu não me lembro quem foi que falou do capitalismo, mas foi a Grazielli, né? Mexe com a questão da confiança de quem tem dinheiro em aplicar, o que acontece? O capital ele deixa de aplicar o dinheiro dele em um determinado lugar e vai aplicar em outro. E aí o que acontece? Esse local aqui que perdeu dinheiro entra numa crise, porque ele não tem dinheiro. E essa crise vai puxando um por um. Quando a gente fala que na globalização é tudo muito junto, olha um exemplo bem prático. Se por um acaso ocorre uma crise no Brasil, a crise ela não fica restrita ao Brasil. Por quê? O Brasil é um grande comprador de matéria-prima, de produtos de vários lugares. Aí o que acontece? Como o Brasil está em crise, ele não consegue mais comprar. Esses países vão ter perdas financeiras porque não vão poder vender. O Brasil, por sua vez, vai ter dificuldades também de escoar toda a sua produção. O Brasil é um dos grandes produtores mundiais de alimento. Então, isso pode impactar diretamente na produção de alimentos do mundo. Do mundo. Então, em resumo, o que é a globalização? Embora nós sejamos um mundo com vários países, mas é como se fosse uma casa só, né? Nós estamos cada vez mais próximos e cada vez um impactando mais o outro. Tá? Esse é o grande conceito de globalização. E aí, quando a gente fala em globalização, eu gosto de começar com isso daqui. Ó. Tudo se globalizou, né? As coisas mudaram numa velocidade incrível. Agora, dá uma olhadinha na escola, aqui à esquerda, a escola do século XIX. O que vocês estão vendo aí? Alguém descreve para mim aí essa imagem em preto e branco? Isso é uma escola do século XIX, tá? O que vocês veem aí? Alguém, por favor, me diga aí o que vocês estão vendo nessa imagem em preto e branco da escola do século XIX. Eles estão todos sentados, mas estão tudo de mão para trás. Tudo sentadinho de mão para trás, né? Essa mão para trás a gente pode dizer que representa o quê? Quando vocês olham assim as crianças tudo sentadinhas de mão para trás, qual a impressão que passa para a gente? Para mim passa a repressão. Repressão, obediência, né? Respeito. Passa que numa época a criança não tinha o direito de opinar. Elas só ficavam ali só escutando, não poderiam falar nada. Elas era só o professor, era detector do saber. Só o professor poderia falar. Isso aí. E hoje eu estou aqui lutando para que vocês falem também. Então, olha, a gente já vê a diferença. Mas perfeito isso daí que vocês viram. Legal. Agora vamos olhar para o lado direito. Está coloridinho aí, roupinha laranja. O que vocês estão vendo aí? Descreve aí para mim a cena. Bom, aí a gente vê uma sala mais arrumada, uma escola aparentemente particular, não sei. Um monte de robozinho sentado, não consigo descrever muito, não. Ele Gostei do robozinho, que está aparecendo mais mesmo. Humanista, aqui traz a criança uma escola mais humanista, onde a criança traz seus conhecimentos prévios para a sala de aula
E ele se torna também detector do saber, onde ele busca mais entendimento. Não é só a professora que busca ensinar, e sim eles buscam. Mas você está conseguindo ver isso daí, essa escola mais humanista nessa foto aí, da direita? Eu posso perceber que eles estão estudando, estão procurando buscar entendimento. A professora não está ali só falando, eles também, porque geralmente era o quê? A professora falava e a gente ficava parado, só ouvindo a professora falar. Só que Já pela foto não dá para a gente ter esse entendimento de que ali eles estão conseguindo fazer algo. Eu, pelo menos, não vejo esse entendimento. Porque, assim, se a gente parar e olhar com uma visão geral, percebam que a gente tem muitas semelhanças entre as duas fotos. Todas as crianças estão sentadas, né, numa posição linear. Se na foto da esquerda a gente tem as crianças uma ao lado da outra, na foto da direita a gente tem elas em filas, também uma atrás da outra, né? Eu tinha um professor que costumava falar que era mirando a nuca do outro, né? Você fica um olhando para a nuca do outro. Se na foto da esquerda a gente tem eles com as mãozinhas para trás, mostrando isso daí que vocês falaram, repressão, obediência, respeito, na foto da direita você tem todo mundo com seu livrinho, com a cabeça enterrada no livrinho, estudando, também mostrando, de certa forma, uma maneira de se, eu não vou falar reprimir, mas uma maneira de, vou usar um termo bem forte, domesticar, né? Isso. Por que eu estou falando isso? E assim, até essa questão, é um ensino mais humanista. Pode até ser, essa professora aí pode ser super flexível e tudo. Só que a forma em que esta sala está desenhada, ela não dá muito essa visão. Sabe por quê? A gente sabe, né, as tendências modernas de educação já falam para a gente que a gente aprende muito mais quando a gente aprende junto, né? Aqui você vê que a gente tem um ensino totalmente individualizado, né? Cada um olhando para o seu livro, né? Pela ordem da sala, pode ver uma mesinha atrás da outra, tudo, passa também uma certa ordem de disciplina rígida. Pode até ser que não seja, mas essa é a impressão que passa. Então, essa disciplina rígida que eu estou vendo aqui no lado direito também aparece do lado esquerdo, com a mãozinha para trás. Então, aonde eu quero chegar com tudo isso? Nós passamos 200 anos e evoluímos muito pouco. É claro que nem todas as escolas são como esse modelo que está aí, né? A gente tem escolas que são muito mais com propostas modernas e tudo mais, mas o que assusta a gente é o seguinte: se eu pegar aqui para vocês uma foto de deixa eu ver, de um meio de transporte lá do século XIX, e eu pegar uma foto de um meio de transporte do século XXI, vai ser parecido como vocês estão vendo aqui a escola? Não mudou muita coisa de um século para o outro, não, professor. Pelo menos transporte público, não. Tem certeza? Eu vou pegar uma foto Quer dizer, teve ônibus que agora está para cadeirante, que a gente não tinha antes, ônibus Não, de cadeirante. calma aí. Eu estou falando do século XIX. Ah, tá. Estou falando de 10 anos atrás, não. Estou falando do século XIX, né? Tá aqui pertinho, né? Transporte do século XIX era charrete, né? Ah, não, é verdade. 19. A gente não tinha nem veículo automotor ainda. É verdade, né? É verdade. Hoje, no século XXI, a gente tem avião. A gente tem trem de alta velocidade. No século XIX, a gente não tinha isso, né? Então, olha como é que foi o impacto que a tecnologia trouxe. Tem uma diferença imensa, hein? Totalmente, né? Agora, quando a gente olha a escola, a gente não consegue ver essa diferença tão grande, né? Aí a pergunta que fica: por que a escola parou no tempo?
Muita coisa ela caminhou, mas ela ficou parada em muita coisa. E isso daqui é mais assustador, porque hoje a gente vê muita coisa diferente, a gente vê salas diferentes, a gente vê computadores e tudo mais. Mas se a gente parasse ali na década de 70, década de 80, provavelmente vocês iriam confundir uma sala do século XIX com uma da década de 80, de 70. Elas eram praticamente idênticas. A questão é, a educação parou no tempo, por algum tempo, né? E assim, não é a gente querer dizer, tudo que é antigo é errado. Não, não é isso. Existem muitas coisas antigas que devem ser aproveitadas, devem ser mantidas. Mas o grande problema que a gente precisa refletir agora é o seguinte: nós vivemos num mundo totalmente globalizado. É um mundo totalmente diferente do que a gente tinha há 2 séculos atrás. Será que faz sentido a gente manter a escola da mesma forma, num mundo totalmente diferente? Quem tem filho pequeno aí sabe. Criança de 2, 3 anos, ela pega o dedinho assim no celular, ó. Ela consegue mexer, ela abre jogo, ela faz tudo. Coisas que às vezes a gente não tem essa facilidade. Porque eles já são filhos de uma era digital. Eles nasceram na era digital. Nós ainda, a maioria aqui de nós, somos da era analógica ainda, né? Eu sou da época que ainda celular era uma coisa, nossa, celular, que coisa e tudo. Eu sou da época ainda que o telefone fixo ainda era uma novidade, né? Ainda era complicado, não era todo mundo que podia ter telefone fixo em casa. Então, para a gente começar, que a gente está falando de globalização, eu acho que cabe a gente atentar nisso daqui. O mundo está globalizado, mas a escola, ela está acompanhando esse processo de globalização? Ponto de interrogação. Não. A resposta já foi dada e eu concordo que não está acompanhando. Eu fui em uma escola, professor, no Caminho de Areia, se chama Arte Infantil, e o que me chamou a atenção na escola é que aí, todos os alunos sentam em círculo. A sala é toda aberta e todo mundo senta em círculo. Foi uma das escolas que eu trabalhei. E isso já vem há algum tempo e eles mantêm essa é a mesma forma de círculo. A sala é toda livre, todo mundo senta em círculos. Sabe qual é a vantagem disso, sentar em círculo? Quando você senta nesse formato de cadeira que está aí, um atrás do outro, você só consegue ver a nuca de quem está na frente, né? Isso. Aí, se você olha para o lado, você ainda consegue ver o que está do lado, mas aí, se você quiser, mas você tem que ficar olhando para trás, ou então o da frente você tem que... É um formato de sala de aula que não permite que as pessoas se encarem. Num formato de círculo, todo mundo olha para todo mundo. Todo mundo interage, é incrível. Exatamente. E aí a gente já falou, né, da última aula de Vygotsky. Interação. A educação, ela nasce da interação entre os indivíduos, né? Quanto mais os indivíduos interagem, por isso que essa sala de aula aí com as crianças tão quietinhas ali em cima do livro, a gente até pergunta, será que o processo de educação é perfeito dessa forma? É a melhor maneira dele acontecer nessa individualidade? Ou será que na interação ele aconteceria melhor? Né? Então, são essas as perguntas que fazem e os métodos que a gente vai pensar em utilizar ou não. Ok? Aí vamos falar, então, desse fenômeno da globalização. Né? Diante desse mundo de redes intensamente imbricadas e uma abundância de imaginários e estímulos, a educação enfrenta uma série de desafios, dos quais o mais complexo parece ser pensar a identidade e autonomia diante das forças que cooperam para uma conjuntura de homogeneização da cultura e subserviência econômica. Essa dinâmica afeta a educação seriamente, pois, embora os parâmetros do que se considera uma educação de qualidade sejam internacionalizados, nem todos os países têm as mesmas condições para estruturar seus ambientes educacionais e equipá-los, ou para preparar seus professores. Os desejos são globais, mas as condições para sua concretização são locais. O que isso aqui quer dizer? Nos globalizamos, né? Como a gente se globalizou, as barreiras caíram, as distâncias diminuíram. Então, tudo que está acontecendo agora na Suécia, a gente está sabendo aqui. O modelo de educação que é desenvolvido na Coreia do Sul, na Dinamarca, em Uganda,
a gente tem acesso aos currículos, às propostas e a tudo mais. E com isso, passa-se uma ideia de homogeneização da cultura. Porque quem tem mais poder, quem tem mais dinheiro, acaba impondo sua cultura para os outros, né? Só que qual é o grande problema? A grande cultura, né, que foi imposta durante muitos anos para todo mundo era a cultura americana. Os filmes, todo mundo via filmes americanos, né? As marcas americanas, Nike, Coca-Cola, Pepsi, Elma Chips, elas inundaram nossa vida, né? Só que aí o que acontece? O padrão americano é um. Então, a partir do momento em que a gente quer, né, que a gente começa a almejar o mesmo que eles, porque nós vivemos numa sociedade globalizada, a gente entra numa sinuca de bico. Por quê? Nós não temos as mesmas condições para manter tudo isso. E isso se aplica à educação. Esses modelos que acontecem lá fora, muitas vezes não conseguem ser replicados aqui justamente por causa disso. Ok? Aí vem essa questão da padronização do ensino. Ó, à medida que esses sistemas nacionais de educação se sedimentaram, avanços notáveis na democratização do ensino foram observados em vários lugares. Aí vem uma fala do Moacir Gadotti. Como resultado, tem-se hoje uma grande uniformidade nos sistemas de ensino. Pode-se dizer que hoje todos os sistemas educacionais contam com uma estrutura básica muito parecida. Assim, relativas melhorias foram percebidas no tocante à efetividade da aprendizagem e à organização dos ambientes escolares. O que o Gadotti quer falar com isso? Essa globalização, ela, de certa forma, ela universalizou uma estrutura básica de educação nos países. Se você for pegar a estrutura de educação dos Estados Unidos, do Brasil, da Colômbia, de Zimbábue, da Áustria, do Vietnã, guardadas as devidas proporções, a estrutura básica é muito parecida, né? A forma como se estrutura o ensino é muito parecida. Então, a globalização foi uma das causas dessa uniformidade. E isso, de certa forma, ajudou, né? Porque acabou servindo como parâmetros para que esses sistemas se organizassem. Assombrava, todavia, e continua a assombrar a educação globalizada, o descompasso nas experiências de desenvolvimento dos diferentes estados ao redor do globo. À parte todos os projetos e políticas públicas colocados em ação, a predominância de relações mercadológicas internacionalizadas, sobre as quais se observa pouca regulação, faz com que nem o domínio do Estado, nem a internacionalização sejam realmente efetivos. Se, por um lado, houve isso de positivo, por outro lado, essa internacionalização ela acaba jogando a educação para uma questão muito mercadológica, uma questão muito ligada ao lucro, ao financeiro. Aquele que tem mais condições consegue mais. É o quê? É a tecnologização das salas de aula, computadores de última geração, tablets e tudo mais. Isso faz com que a distância entre quem tem mais e quem tem menos vá aumentando cada vez mais. Então, se tem a parte boa do processo de globalização, tem também a parte ruim, né? Nos deparamos, assim, com um problema que reside no seio das políticas de ampliação e difusão dos processos educativos, a homogeneização que pode vir da padronização. Tal como os sistemas educacionais ocidentais necessitaram de séculos para repensar sua função e transitar do aparato oficial necessário à formação erudita de um grupo seleto de indivíduos privilegiados para o ensino de tudo a todos, não se pode esperar que a transição de perspectivas educacionais regionais para uma educação global ocorra sem conflitos e sérios efeitos negativos. Dia de Santo Antônio, gente. Então, dá para se esperar, né? Especialmente para países menos equipados e com menos condições de implementar melhorias efetivas. Como que a gente pode concluir essa parte aqui? Pensem no seguinte: o mundo que a gente tinha um tempo atrás, que era tudo muito local, né?
se a gente fosse pensar na educação lá da década de 50, da década de 60, a gente praticamente, para aquelas pessoas que não tinham acesso, não tinha tecnologia, não tinha nada, o mundo se resumia aquilo ali deles, né? Ao bairro, à cidade, no máximo. Tinham pessoas que passavam a vida inteira sem sair do próprio bairro, da própria cidade. Então, a partir do momento em que isso se expande, em que o mundo, um termo que se usa muito, o mundo vira uma aldeia global, né? Em que os caminhos ficaram totalmente curtos, ligando uma coisa à outra, isso faz com que os países com menos condições tenham mais dificuldade de se adaptar a isso. É o que foi falado aqui, né? A gente tinha uma formação lá no início do processo de educação formal. Era uma formação erudita, lembra lá da escolástica, lá na Idade Medieval? Restrita a pouquíssimas pessoas. A gente migrou para um ensino de tudo para todos. Educação como direito a todos. Isso demorou séculos. Então, a gente também vai entender que não vai ser num estalar de dedos que a gente vai ter uma educação global em todos os lugares. Mas é um processo que precisa ser iniciado. Ok? Então, aí fica essa questão, eu acho que é bem importante vocês associarem como que a educação ela vai funcionar nesse contexto global, nesse mundo globalizado. Até aí, tudo tranquilo? Sim, tudo tranquilo. Perfeito. Sim. Então, oi, alguém perguntou alguma coisa? Não, né? Eu corri demais. Então, vamos lá. Bom, aí vem as novas mídias. O que seriam essas novas mídias? Vou botar aqui, ó. Uma das características preponderantes da cultura contemporânea é o alcance e a variedade das novas mídias. O advento do cinema ao final do século XIX revelou-se uma mudança crucial na forma das sociedades industrializadas vislumbrarem o mundo, algo que se intensificou com o surgimento da televisão no século XX. A emergência da internet e sua difusão massiva entre a década de 90 e os anos 2000 constituiu ainda outra revolução estética e comunicacional, cujo alcance e influência não podem ser subestimados. Então percebam que houve uma gradação aqui, né? Cinema, século XIX, televisão, século XX, no finalzinho do século XX, internet. Essas mídias, né? Cinema, televisão, internet, cada qual no seu tempo, elas modificaram o modo em que as pessoas viviam, o modo como as pessoas viviam. E aí, quando a gente entra nesse contexto de educação com novas mídias, é impossível a gente falar disso sem falar da internet. Como essas novas mídias, como a internet, ela interage com a educação, né? E às vezes a gente fica brigando com isso, porque a gente tem uma cabeça ainda do século XIX. Aquela sala de aula em que os alunos ficam uns sentados atrás do outro, o professor fala e o aluno obedece. Só que o que acontece? Na época em que eu estudei, o que o professor falava era lei, a gente não discutia. O professor falou, está falado. Hoje, se o professor falar alguma coisa, o aluno pega o celular, joga no Google e fala, professor, não é assim, não. O Google está falando outra coisa. Então, olha o impacto que a internet, estou falando da internet, mas as mídias são muito mais amplas, mas olha o impacto que a internet traz na educação. Não estou falando na vida do professor, não. Estou falando na educação como um todo. Né? A gente tem informação na nossa mão, a qualquer momento. Coisas que antes a gente precisava de enciclopédia, pesquisar e tudo, e nem todo mundo tinha acesso à enciclopédia. Hoje, essa popularização da informação, ela gerou essa mudança que acaba refletindo em como as escolas se veem e como elas funcionam, né? Aí a gente vai agora falar um pouquinho sobre a pedagogia crítico-social dos conteúdos, que é uma tendência educacional, né? Muitos produtos, como anúncios publicitários, videoclipes, filmes e jogos, abordam temas relevantes em um nível temático, artístico, histórico ou sociológico, e passaram a integrar os acervos de escola, sendo transmitidos aos alunos como auxílio pedagógico ao trabalho disciplinar regular. A tendência educacional progressista, que emergiu na década de 70, conhecida como pedagogia crítico-social dos conteúdos, desenvolvida por pedagogos como George Snyder e Demerval Saviani,
defendia a necessidade de utilizar todos os recursos possíveis para viabilizar o aprendizado. Aqui no Brasil, o grande expoente da pedagogia crítico-social dos conteúdos, ou histórico-crítica, foi o professor Dermeval Saviani, né? O que defendia, o que defende, né? Saviani ainda é vivo, graças a Deus. O que defende isso? É que tudo deve ser utilizado como forma de auxiliar no aprendizado. Então, jogos, filmes, anúncios, aquela questão... Antigamente, você tinha interpretação de texto, tinha aquele texto imenso, depois você respondia perguntas. Hoje, você faz interpretação de texto com quadrinho, com charge, com tudo mais, né? Com anúncio de jornal. Quer ver um exemplo? Quando a gente trabalha em sala de aula, pega aquele encarte do supermercado para trabalhar continha, brincar de supermercado, isso daí é um enfoque trazido por essa pedagogia crítico-social dos conteúdos. Tá? Então, nesse contexto, quando a gente fala novas mídias, a gente, obviamente, fala da internet, porque ela impactou muito, mas isso são mídias também. Anúncios, vídeos, filmes, jogos, tudo isso são mídias que vieram no século XXI, ali ainda no final do século XX, início do século XXI, para mudar totalmente os rumos da educação que a gente conhecia até então. Ok? Aí vem as ressalvas. A educação formal não pode se integrar aos meios de comunicação contemporâneos sem ressalvas, dado o potencial massificador ou pernicioso que este detinha sobre os jovens. Ou seja, eu não posso deixar os meus estudantes, os meus filhos, as crianças, à mercê serem educados pela televisão. Porque ali a gente tem que lembrar que é uma sociedade de consumo, né? Use esse tênis porque ele é o da moda. Esse daqui é o mais gostoso. Se a gente deixar a criança totalmente entregue a isso, a gente vai estar exercendo uma influência muito negativa. A gente, na televisão, vai estar exercendo uma influência muito negativa. Então, assim, os meios contemporâneos, eles devem ser usados, sim, mas é preciso sempre a supervisão de alguém, do ponto de vista pedagógico, poder peneirar o que é, o que não é pedagogicamente necessário, porque senão a gente fica totalmente imerso numa sociedade de consumo, em que as pessoas querem cada vez mais ter, né? Ter cada vez mais. Ter é sinônimo de ser bem-sucedido. Quanto mais eu tenho, mais bem-sucedido eu sou. E isso é um pouquinho da inversão, né? É um pouco de inversão de valores. Não é quanto mais você tem, é quanto mais você é, né? Quanto mais eu estudo, quanto mais eu viajo, quanto mais amigos eu tenho. Mas não. Essa sociedade de consumo, ela diz que você é melhor quanto mais coisas você tem. Se você tem um carro, se você tem uma casa, se você tem... Então, a gente precisa, de certa forma, tolir essas situações para que ela não saia de controle. Ok? E aí vem as mídias da educação. Conforme teoriza Moacir Gadot, os sistemas educacionais ainda não conseguiram avaliar suficientemente o impacto da comunicação audiovisual da informática, seja para informar, seja para bitolar ou controlar as mentes. Ainda se trabalha muito com recursos tradicionais que não têm apelo para as crianças e jovens, é o que eu falei, né? Como a gente tem muito medo ainda da informática, da comunicação, a gente prefere trabalhar com recursos tradicionais. Só que isso fica totalmente desinteressante para as crianças e para os jovens. Eles vivem no mundo digital, e aí a gente vem com recursos totalmente ainda analógicos, e aí perde-se o interesse, né? Então, assim, por não saber dominar, por não saber trabalhar, a gente acaba preferindo recursos tradicionais. Vou fazer isso daqui que eu aprendi assim, dá certo. Só que a gente precisa pular esse muro aí, a gente precisa vencer essa etapa, né? Ou seja, a questão do apelo é fundamental para compreender o lugar das novas mídias na educação. Além da relevância postulada por Hernandes, isto é, a de uma busca por estimular nos alunos o desejo por compreender e decodificar as complexidades de uma cultura variada, esmagadoramente influente e que propaga formas de pensamento nem sempre refletidas ou problematizadas, há que se pensar ainda na qualidade instigante que esses elementos inovadores têm para os jovens. Então, essa questão de pensar nessa qualidade tem que partir de quem? De quem propõe, né?
dos professores, das escolas, dos modelos. A gente não pode simplesmente deixar de lado, ignorar, porque isso é a vida. Hoje, essas novas mídias, essas tecnologias, elas são a nossa vida. Dificilmente uma pessoa consegue viver sem um celular hoje, né? Porque hoje a gente faz compra pelo celular, a gente paga a conta pelo celular, a gente fala com as pessoas pelo celular, a gente faz tudo. Então a gente não pode simplesmente, aqui dentro da escola a gente não usa isso daqui, né? A gente tem essa mania de, não, aqui não se usa por quê? Porque a gente tem medo, a gente não sabe usar, a gente não sabe dominar essa tecnologia. E aí a gente prefere excluir, né? Alguma dúvida até aí, gente? Tudo tranquilo? Tranquilo. Bom, então vamos agora falar do terceiro ponto, que é a diversidade, né? Aí eu pergunto para vocês, igual eu perguntei lá por globalização, o que vocês entendem por diversidade? Eu vou passar a fazer assim, quem falar primeiro vai ganhar um prêmio. Aí aposto que vai ter gente até brigando para responder. Eu estou aqui, só ligada. Então, fale aí para mim, o que você entende quando eu falo a palavra diversidade? O que vem à cabeça de vocês? Diversificar, unificar. Diversificar. O que... Aí vamos pensar nessa questão, a gente está falando em diversificar. Se a gente trouxer isso para a educação, o que seria essa diversificação? Mudaria o Diferente. ensino institucional. Antigamente a gente trabalhava no estímulo-resposta, como se eu trouxesse imagem em relação à educação. Trazer uma aula mais atraente, deixar os alunos, primeiro, respirar os conhecimentos dele prévio, para depois aplicar o conteúdo. Seria diversificar, mudar seu método de aula, incluir a tecnologia, mas não de forma tão assim como as pessoas às vezes acham que a gente fala de tecnologia, a gente tem que estar na frente de uma tela de computador, não. A gente pode trazer para a sala de aula de várias formas. Como eu sempre trago uma vez, eu trouxe o Instagram para a sala de aula. Trabalhei tecnologia, trabalhei redação, trabalhei matemática, com os números e tudo. Então, eu diversifiquei minha aula. Trabalhei em português na linguagem deles. Muitos alunos hoje estão com dificuldade em leitura, que foi o que eu diversifiquei. Falou em Naruto, as crianças tudo sabem, diversifiquei. Trouxe o Naruto para a sala de aula. Comecei a trazer todo ano. Isso daí que você trabalhou é o que a gente costuma falar em trabalhar a partir de interesses, né? Naruto. Se Naruto interessa a eles, por que eu não dou uma aula sobre o Naruto? O que tem? Dá para trabalhar um monte de coisa a partir disso daí, né? Então, essa questão é muito importante também no dia a dia, no cotidiano. Às vezes a gente quer impor um determinado modelo, só que as crianças não têm interesse por ele. Então, às vezes é mais fácil a gente começar a partir do interesse das crianças, né? Mais alguém aí para falar alguma coisa sobre diversidade? Bom, então eu vou falar aqui um pouquinho sobre esse conceito de diversidade. O conceito de diversidade é um conceito muito amplo, mas diversidade é a característica do que é diverso, do que é diferente. E quando a gente fala em diversidade na educação, a gente parte do seguinte princípio. Todos nós que estamos aqui somos diferentes, não tem ninguém igual. Né? Aquele negócio tem nada mais falso que falar assim, todos somos iguais. Não somos iguais, não. Todos somos diferentes. E justamente por sermos diferentes, que nós temos que respeitar uns aos outros. Não tem ninguém igual a ninguém aqui. Né? Ninguém igual a ninguém. Mas todos somos seres humanos. É isso, todos somos seres humanos diferentes. Né? Essa que é a questão. O conceito de diversidade na educação perpassa por isso. A saber que todos somos diferentes, só que todos temos os mesmos direitos. Todos merecem o mesmo tipo de educação. Todos precisam ser respeitados. E hoje, principalmente nos dias atuais,
em que a gente tem minorias que por anos foram excluídas do processo de educação, é muito importante que a gente fique muito atento a isso para que a gente não reproduza esses preconceitos. Seja contra negros, contra indígenas, contra mulheres, contra homossexuais, contra pessoas de diferentes religiões. Né? Todos, apesar de diferentes, nas suas crenças, na sua sexualidade, no seu gênero, na sua raça, todos, apesar de diferentes, temos os mesmos direitos. Então, é daí que parte a concepção de diversidade na educação. Okay? Aí vem aqui, ó. Um dos maiores desafios enfrentados pela educação do século XXI é justamente o choque entre diferentes sociedades e intenso circuito de trocas econômicas e culturais. Mas, superadas as concepções estritamente nacionalistas do século XX, é importante compreender que o diferente não é apenas encontrado para além de fronteiras geopolíticas, mas é parte fundamental das mecânicas internas de uma sociedade contemporânea. Antigamente, os diferentes eram os países diferentes, né? Aqui a dominação da Inglaterra, dos Estados Unidos. Hoje não, os diferentes estão aqui dentro da mesma sociedade. Né? Há certamente uma demanda social para que os setores educacionais abracem e compreendam a diversidade que caracteriza a malha social. Né? Aí, a escola numa sociedade plural. Como a escola se coloca nisso? Do ponto de vista progressista contemporâneo, deve-se criar um ambiente plural na escola. Isso quer dizer abrir o espaço para a compreensão de todos por todos, incluindo os indivíduos independentemente de origem, etnia, formação religiosa, orientação sexual, identidade de gênero ou classe social. Trata-se, evidentemente, de uma gama ampla de particularidades para se conciliar no ambiente escolar, o que certamente constitui uma tarefa complexa para os profissionais do meio educacional, ainda que necessária. E aí eu preciso falar dessa situação porque eu já vi muita situação acontecendo. Eu trabalhei muitos anos em sala de aula, em coordenação, passando por educação básica. E, às vezes, nós, enquanto professores, auxiliares, profissionais da educação, nós acabamos fortalecendo determinados preconceitos. Calma, Cubinho! Então, essa questão perpassa muito por isso. Nós precisamos entender a educação como um local de superação desses preconceitos e não como um local de manutenção deles. Então, embora seja difícil, né, nós somos seres falhos. A gente, de vez em quando, é preconceituoso. Né? Aprendemos assim. É difícil se desconstruir. Mas a gente, num processo educacional, quando a gente faz parte dali, principalmente quando a gente está como professor, a gente tem que tentar, ao máximo, nos despir desses preconceitos. Né? Quer ver um exemplo? Às vezes, quantas vezes aconteceu isso com colegas? Começa o ano letivo, o professor mal conhece o aluno, a gente fala assim, bati o olho naquele ali, aquilo ali não vai... Eu bato o olho, eu já sei. Aquilo ali não vai prestar, aquilo ali vai dar para bandido. Quantos eu já ouvi falar isso? Isso é um preconceito. Né? Por quê? Porque é pobre, muitas vezes é negro, mas a pessoa, obviamente, não tem nada a ver com isso, não. Mas são preconceitos que estão internalizados. Né? E a gente precisa nos despir dessas situações, porque essas pessoas elas já são marginalizadas no dia a dia. A escola não pode reforçar isso. A escola tem que quebrar esses estereótipos. Né? E, para a gente concluir, trata-se de avançar na formação de uma atmosfera de equidade. Seria um contrassenso avançar no sentido de acolher a diversidade apenas para criar uma cadeia de importância dos indivíduos conforme suas especificidades. Como microcosmo do mundo que a cerca, a escola é uma esfera de importância crítica para a formulação de uma sociedade que se pensa como rica para acolher as diferenças. Aí, falando uma palavrinha aqui que eu acho que é uma palavra-chave para a gente. Equidade. Equidade.
O que vocês entendem por equidade? Se eu falar assim para vocês, gente, equidade é o quê? Alguém saberia me dizer o que é equidade? O que vocês entendem por equidade? Julgamento justo. Gostei dessa definição. Julgamento justo. Não vou nem entrar muito na questão do julgamento, mas eu gostei da segunda palavra, justiça. A equidade tem muito a ver com justiça. A equidade ela se diferencia da igualdade justamente por causa disso. Quer ver um exemplo? Se eu tenho 3 crianças aqui, uma muito pobrezinha, uma de classe média e uma muito rica, e eu tenho 30 balas, não vou falar bala porque aí não tem muito sentido, mas eu tenho 30 dinheiros ou 30 possibilidades de alguma coisa, por um critério de igualdade eu daria 10 para cada um. Seria igualitário, mas não seria justo. Não seria justo por quê? Porque esse que recebeu, o rico que recebeu 10, ele não precisa desses 10 tanto quanto o pobre que recebeu 10. O pobre precisa muito mais do que o rico, né? Então, num critério de igualdade, eu dividiria para os 3 igualmente, mas num critério de equidade, quem tem menos precisa de mais. Então, se a gente pudesse resumir o que seria a equidade, a gente pode falar assim: equidade é tratar os desiguais de maneira desigual. Eu dou mais a quem precisa de mais e dou menos a quem precisa de menos. Então, no mesmo caso dos 3 ali, o rico, o classe média e o pobrezinho, se eu tenho 30, eu daria 20 daria 15 para o pobrezinho, 10 para o classe média e 5 para o rico. Um exemplo. Né? Estou dando só um exemplo. Mas para mostrar para vocês que eu fiz uma divisão que não é igual, mas é uma divisão que obedece um critério maior de justiça. Então, a equidade ela vai se diferenciar da igualdade nisso. Equidade é tratar os desiguais de maneira desigual. E o princípio que baseia a diversidade na escola, né, do século XXI, essa educação globalizada do século XXI, é o princípio da equidade. Inclusive, princípio que está na Base Nacional Comum Curricular, que o pessoal daqui, que é da pedagogia, né, vai falar tanto, vai ouvir falar muito dela ainda nas próximas aulas, nas próximas matérias que vierem por aí. O pessoal que já é da educação, que está aqui apenas fazendo o curso como um curso de atualização, já ouviu falar muito, vai ouvir mais. O pessoal que, sei que tem gente de Dias Dávila aqui, que está fazendo nosso preparatório presencial lá, mesma coisa, né? A gente vai ter uma aula falando só de Base Nacional Comum Curricular. E a Base Nacional Comum Curricular, ela se baseia num conceito de equidade. Então, a gente vai falar muito disso ainda. Ok? Pessoal, ficou alguma dúvida, alguma pergunta que vocês queiram fazer sobre o conteúdo de hoje? Com isso, a gente encerra esse passeio desde a antiguidade até o século XXI, em como a educação foi se formando, partindo de um conceito ainda informal para um conceito formal, numa proposta de equidade, numa educação globalizante. E aí, na nossa próxima aula, na segunda que vem, a gente chega no Brasil. E aí a gente vai falar da educação no Brasil. Como começa a educação no Brasil? Né? A gente vai falar da educação no Brasil colônia e no Brasil império. Então, essa primeira base dessas 4 primeiras aulas é fundamental para a gente poder entender como que isso aconteceu no Brasil. Ok? Ficou alguma dúvida, gente? Alguma pergunta que vocês querem fazer? Não. Bom, se não temos mais dúvidas e mais perguntas, vou encerrando nossa aula de hoje aqui. É para botar o nome na lista, professor? Não precisa não. A gente está usando agora a entrada de vocês aqui, é gerado um relatório bonitinho e a gente já sabe quem participa. Ah, que bom. Tá bom? É porque às vezes o pessoal esquecia, aí dava um problema, esqueceu, aí participou, mas não assinou.
Então, agora a gente usa o relatório de quem entrou e está tudo tranquilo. Ah, Bom, tá bom então. Boa noite, gente. Boa noite, gente. Bom descanso para vocês. Boa noite. Eu ia falar bom São João, mas não é bom São João, não. É bom Corpus Christi. São João só na semana que vem. Ah, é? Tá bom. Boa noite. Bom descanso. Tchau, gente. Boa noite. Próximo.